Salve Maria, faço agora a leitura do sermão do Reverendo Padre Luiz Pascotto, proferido no domingo da 70ª, em fevereiro de 2015, e indico este outro vídeo que estará na descrição sobre as regras objetivas da modéstia como complemento para este. No último sermão, foram lançados os princípios que devem dirigir o modo com que devemos nos vestir. Isso nos traz tratar, então, de praias e piscinas. Agora que conhecemos os princípios apresentados no último domingo, a questão de praias e piscinas se torna fácil de ser avaliada. Mas um sermão tratando diretamente dessa questão se mostra necessário. Por quê? Porque, por mais espantoso que possa parecer, a confusão das consciências chegou a uma dimensão tão grande que até os melhores católicos, com famílias numerosas e, portanto, fidelíssimas aos deveres que assumiram diante de Deus no dia do casamento, com grande conhecimento da doutrina, dotados de grande zelo apostólico, não veem mal algum no modo como as pessoas fazem uso atualmente de praias e piscinas. Entretanto, o magistério eclesiástico e os moralistas já trataram desta questão, com grande clareza, inclusive. A verdade é que estas instruções foram largamente ignoradas e hoje é praticamente impossível encontrar alguém que não vá a praias e piscinas. Com raríssimas exceções, praticamente todos os católicos vão. Afirmar que haja um grande problema no modo como as pessoas frequentam estes lugares hoje é colocar-se como alvo de críticas garantidas. Por isso, ainda que os princípios expostos no último domingo sejam claros, veremos o que disseram o magistério eclesiástico e os teólogos sobre a questão, para que as nossas conclusões não sejam vistas como opinião pessoal exagerada e rigorista, mas fique amparada e sustentada pela autoridade dos bispos e de excelentes teólogos. Quem vos ouve, ouve a mim. São Lucas 10:16. Hoje, cometem-se gravíssimos escândalos nas praias e piscinas. Em 1954, a Sagrada Congregação do Concílio, que hoje é a Congregação para o Clero, escreveu uma carta aos bispos do mundo inteiro, na qual se lê, abre aspas, ninguém desconhece, como efeito, como, principalmente durante o período de verão, em qualquer lugar que seja, contemplam-se espetáculos que não podem deixar de ofender a vista e o espírito de quem não renunciou à virtude cristã e ao humano pudor. Não só em praias e nos lugares de veraneio, mas também em quase toda parte, nas ruas da cidade, privada e publicamente, e com frequência mesmo também nas igrejas, generalizou-se um vestuário indigno e desavergonhado, que põe a juventude, facilmente inclinada ao vício, em gravíssimo perigo de perder a sua inocência, máximo ornamento e o mais precioso de sua alma e de seu corpo. Fecha aspas. O grande desprezo pela modéstia cristã nestes lugares levou o bispo de Cádiz Celta, Dom Tomás Gutierrez Dias, a escrever uma carta pastoral aos seus fiéis em 21 de julho de 1951, dizendo que, abre aspas, a realização de banhos mistos, isto é, com a presença de homens e mulheres no mesmo lugar, deve ser proibida para qualquer pessoa cristã. Fecha aspas. De modo semelhante, em 8 de julho de 1950, Dom Antônio Garcia e Garcia, arcebispo de Valladolid, escrevia também uma diretriz pastoral aos seus fiéis. Abre aspas. Que todos os nossos fiéis saibam. 1. Que todas as roupas de banho devem ser sempre honestas e que o maiô certamente não o é. 2. Que todos aqueles que nas praias ou fora delas exibem a nudez provocativa pecam com um duplo pecado de modéstia e de escândalo. E é sabido o que Jesus Cristo disse a respeito do escandaloso, mas valeria que se lhe colocasse uma pedra de moinho ao pescoço e lhe atirasse no fundo do mar. É forte a sentença que o Mestre Divino formulou sobre os escandalosos. 3. Que as praias em que se banham juntamente homens e mulheres e a nudez é provocativa constituem de si ocasião de pecado grave para aqueles que a frequentam. 4. Que nas praias deve haver completa separação de sexos para aqueles que estejam em traje de banho. Se esta separação não existe, ninguém pode estranhar que homens e mulheres sejam mutuamente objeto de tentação e de perigo para a limpeza de suas almas. 5. Que é muito doloroso e lamentável que as pessoas que nas praias se distinguem por sua imodéstia não sejam somente as mundanas, livres e atrevidas ou duvidosas, mas também
outras dadas exteriormente ao menos à piedade e às vezes que comungam com frequência e têm seu nome ligado às instituições beneficentes ou piedosas. Fecha aspas. As vestes usadas e a excessiva liberdade destes lugares constituem um perigo imenso. Quem ama o perigo, nele perecerá. Eclesiástico 3, 27. Além disso, não se pode pensar que tal perigo diminui com o hábito, porque nas pessoas, especialmente os jovens, o espetáculo contínuo de praias e piscinas, ainda que talvez não leve a pecados naqueles momentos, enfraquece sempre o pudor natural e faz com que uma pessoa comece a se permitir com mais facilidade a muitas pequenas faltas, que levam a faltas maiores. Assim, as paixões não diminuem, mas aumentam em tais lugares, e o relaxamento espiritual é uma consequência certa. O episcopado argentino, preocupado também pela onda de imoralidade nestes temas, ditou em junho de 1933 um decreto que diz, abre aspas, considerando com grande dor de nossas almas os gravíssimos danos espirituais que leva ao povo cristão à difusão da imoralidade pública em todas as suas manifestações, e tendo presente as instruções e decretos emanados da Santa Sé durante estes últimos anos, além disso, querendo estabelecer em alguns pontos normas práticas e concretas que sirvam tanto aos fiéis como aos diretores de almas para ajustar os costumes externos de uma vida verdadeiramente cristã, os bispos, reunidos para velar pelo bem das almas que nos foram destinadas, estabelecemos que não são conformes à conduta cristã. 1. A mistura simultânea de sexos nas piscinas públicas de natação e em certas diversões, em que o traje é completamente inadequado. Fecha aspas. O primeiro sínodo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, convocado, presidido e promulgado por cardeal Dom Jaime de Barros Câmara em 1949, diz no artigo 499, abre aspas, a frequência a praias ou piscinas públicas não pode deixar de ser veementemente condenada como atentatória à moral, salvo quando houver a possibilidade de conciliar-se 1. Lugar discreto ou hora não frequentada indistintamente por todos, 2. Traje decente, 3. Companhia escolhida e nunca mista, ou seja, nunca homens e mulheres. Fecha aspas. O mesmo ensinamento havia sido dado antes pela Sagrada Congregação do Concílio na instrução de 12 de janeiro de 1930 e em 2 cartas pastorais escritas pelo mesmo cardeal, em 2 de fevereiro de 1947 e 11 de fevereiro de 1948. Interrompo a leitura do sermão para pontuar, como é evidente, que os indivíduos que apresentam inclinação ao mesmo sexo devem evitar não só os banhos mistos, mas também os não mistos, dada sua maior fragilidade neste ponto. Retomo agora a leitura. Dom Antônio de Castro Maier, no seu Catecismo de Verdades Oportunas que se opõe a erros contemporâneos, publicado em Campos, em 6 de janeiro de 1953, apresentou a proposição seguinte como condenável. Abre aspas. Constitui o moralismo retrógrado proibir aos fiéis a frequentação de bailes, danças e piscinas. Alimentados pela piedade litúrgica, eles podem frequentar estes ambientes sem temor, e aí praticar o apostolado de infiltração, irradiando Cristo com sua presença. Fecha aspas. Contra esta afirmação, ele afirma que não há espiritualidade que imonize o homem contra o perigo das ocasiões próximas e voluntárias de pecado, das quais deve-se abster-se, ainda que com grave prejuízo. E completa, o apostolado exercido com risco próximo à salvação da alma é temerário e não pode contar com as bênçãos de Deus. No mesmo documento, ele apresenta outra proposição como condenável, abre aspas, não se devem proibir decotes, maiôs e outros modos de trajar que mostrem muito o corpo, pois o corpo é bom em si mesmo, foi criado por Deus e não precisa ser escondida. Fecha aspas. Esta proposição será classificada por ele como sendo de um naturalismo visceralmente anticatólico. Os banhos entre pessoas do mesmo sexo devem guardar as regras de decência e dignidade nos modos e nos trajes. As roupas de banho devem ser de tal tecido e cor que não se tornem justas e transparentes. Elas não podem ser causa de escândalo e tentação para as outras pessoas. Não é lícito a um católico ir a piscinas públicas por causa da presença indistinta de homens e mulheres, em pouco espaço físico, frivolidades, leviandade e liberdade excessiva que o ambiente favorece. Para o banho nas piscinas privadas, deve-se respeitar sempre a separação entre homens e mulheres, e em casas de família, entre os irmãos,
a não separação dos sexos pode ser lícita na infância. Poderíamos citar aqui ainda os padres Antônio Aregui e Antônio Roio Marim, que falam explicitamente das piscinas e praias em seus manuais de moral, repetindo o que já citamos da parte dos bispos. Muitas vezes ouvimos argumentos que defendem a ida a estes lugares, e aqui responderemos a algum. Ah, mas padre, eu vou a estes lugares com boa intenção. Eu respondo que esta boa intenção precisa ser examinada. Qual intenção boa é essa que não se conforma às regras fundamentais de modéstia e temperança? Além disso, admitindo que a intenção seja reta, de se divertir sem malícia, ela não pode mudar de nenhum modo a natureza das coisas, não pode fazer que o que é mal, moralmente, seja bom. Se as circunstâncias que o rodeiam são más, não é lícito ir a estes lugares. Ah, mas padre, há jovens que são muito piedosos, que frequentam os sacramentos, que vão à missa todos os domingos e, contudo, vão a praias e piscinas. Ir a estes lugares, na melhor das hipóteses, é pôr-se em perigo próximo de pecado grave sem necessidade. Ir à praia e ser verdadeiramente piedoso é tão impossível como fazer um círculo quadrado. Além disso, alguém deve se perguntar: depois de ter ido a esses lugares, tenho mais vontade de rezar? Tenho grandes desejos de virtude? Volto para casa em paz com minha consciência e com Deus? Sinto-me melhor depois de ter dado ocasião de pecado grave aos outros e de me ter exposto a estas ocasiões muitas vezes cedendo? A piedade e a praia são absolutamente incompatíveis. Ah, mas há alguns sacerdotes que nada dizem sobre a praia, inclusive que afirmam que não há pecado. É possível que existam, e se é assim, eles estão erradíssimos. Esses tais não são nem bons sacerdotes, nem bons confessores e são responsáveis pelo mal que nasce destes conselhos. Ah, mas eu sou o único que não vou. Então dê graças a Deus por ser o único que no dia seguinte poderá despertar com a consciência tranquila, por não ter pecado indo a estes lugares, por não ter se colocado em ocasião voluntária de pecar gravemente. Lembre-se sempre, tudo passa, Deus não muda. Ah, mas é melhor deixar as pessoas em estado de semi-ignorância para evitar a malícia. Quem dizer isso mostra que não sabe o que fala. Para a teologia moral, a semi-ignorância não existe, e não conhecemos nenhum moralista que utilize esse termo em nenhum caso. O que existe é a ignorância, o que não pode ser presumida no comportamento que se tem hoje nas praias. As instruções pastorais citadas neste sermão só mostram que os bispos zelosos, ao instruir o povo, não pensavam que poderiam criar malícia onde não havia. Não é difícil ver que todos estes argumentos, e muitos outros, não vão até a raiz do problema. São finalmente um pano que esconde uma doença mais profunda. É fácil não ir à praia, basta não ir. Mas, assim como os doentes são fracos e não conseguem fazer esforço, do mesmo modo, quando o espírito do mundo infeccionou uma alma, quando a alma está doente pelo espírito de gozação da vida, qualquer coisinha por Deus é um peso insuportável. A verdade é que hoje, na prática, é muito difícil conseguir reunir todas as condições necessárias para que se possa ir à praia ou à piscina. Se for possível, não há problema, mas um bom católico não discute sobre o limite do que é permitido e do que é proibido. Deve ter a sua norma de conduta orientada por sua fé. Deve deixar que todo o seu exterior transpareça a vida divina que leva na sua alma. Não deve se conformar com o comportamento dos mundanos. Além disso, será justamente nos tempos atuais, quando a igreja passa por problemas incalculáveis, que ficaremos nas praias sem fazer nada? Não se aplica perfeitamente aqui o que nosso Senhor nos diz no Evangelho da missa de hoje? Porque estais aqui todo dia ociosos, e de vós também para a minha vinha? Há dezenas de opções de diversões que não ofendem a Deus, mas todos os anos milhões de pessoas vão à praia, sem preocupação alguma de que ofenderão a Deus e terão que prestar contas a eles do que fazem. A verdade é que os homens podem ter mudado, mas Deus não mudou. Temos bem claro que a agonia de nosso Senhor no Getsêmani foi feita também por toda esta falta de modéstia atual, que nosso Senhor via e que o fazia sofrer muito, vendo estas milhões de almas que séculos depois não se preocupariam em crucificá-lo com algo que é tão fácil de evitar, porque basta não ir. Não fiquemos ociosos quando agora o corpo místico de Cristo sofre tanto. Utilizemos o nosso corpo para lucrarmos o salário da vida eterna que ele nos promete, se trabalharmos com diligência na sua vinha.